né, pessoal, da terceira série do ensino médio, continuando aí mais uma aula de física para vocês, nosso estudo de eletricidade. Dando continuidade, agora a gente vai ver a eletrização por indução eletrostática, correto? Na indução eletrostática, o que acontece? Nós já vamos ter aqui um corpo eletrizado, que nesse caso aqui, esse bastão I aqui, que está eletrizado positivamente, certo? Ele tem falta de elétrons. E vamos aproximar ele de um condutor, certo? De um condutor que está neutro. O que acontece? Quando se aproxima esse bastão eletrizado positivamente do condutor neutro, os elétrons desse condutor se deslocam todo para essa extremidade A aqui. Por quê? Porque eles são atraídos, né? Carga positiva atrai carga negativa. Então os elétrons que são negativos vão ser atraídos pela carga positiva do indutor. Em contrapartida, a extremidade B vai ficar com falta de elétrons, então ela vai ficar com carga positiva, correto? Então o que a gente percebe? Que ao aproximarmos, né, um objeto eletrizado de um condutor, observamos nesse condutor uma separação de cargas, ou seja, as cargas ficaram separadas, né? Um lado negativo, outro lado positivo. O que aconteceu aí é o que se chama de indução eletrostática, correto? O indutor, que no caso é o corpo que já está eletrizado, ao se aproximar do corpo neutro, do condutor neutro, ele fez com que houvesse uma separação de cargas, uma indução. Para que o corpo se eletrize, o que acontece? A gente liga esse condutor aqui, através de um fio, né, um fio também condutor, à terra, certo? Que a gente chama de aterramento, correto? E quando esse aterramento acontece, elétrons, certo, livres da terra passam para o condutor através do fio, né? Eles sobem aqui através do fio e vão fazer a neutralização da carga positiva, certo? E fazem com que depois da separação, depois que esse aterramento é desligado, o condutor fique com excesso de elétrons, correto? Então, após a separação do aterramento, como subiram elétrons através do fio, o condutor agora tem excesso de elétrons, ele está eletrizado como? Negativamente. Então esse aí foi o processo de eletrização por indução, certo? Primeiro se aproximou o indutor, houve a separação de cargas, liga-se o corpo que quer ser eletrizado à terra, os elétrons da terra subiram e fizeram com que o corpo ficasse com carga negativa, correto? Nos isolantes acontece o fenômeno da polarização, certo? Como é que acontece isso? Nos isolantes, que são elementos chamados também de elétricos, não existem elétrons livres, correto? Então, nessas substâncias, nesses materiais, acontece que as partículas que são chamadas de dipolos, eles estão inicialmente de forma desorganizada, como aquele mostra na figura A, certo? Nesses dipolos tem carga uma extremidade negativa e uma extremidade positiva. Quando se aproxima de um elemento, de um dielétrico, um corpo eletrizado, no caso aqui eletrizado positivamente, o que se percebe no dielétrico? Que os dipolos se organizam de forma que a parte negativa deles vai ficar, né, atraída por esse corpo eletrizado positivamente e a parte positiva vai ficar repelida, correto? Depois de um determinado momento, verifica-se que a formação final dele fica desse jeito. A extremidade A dele fica com carga negativa e a extremidade B com carga positiva. O que a gente diz que aconteceu nele é que aconteceu uma polarização, correto? Então, no dielétrico não existe o deslocamento de cargas, mas existe a polarização dos seus dipolos, correto? Então, quando se aproxima de um dielétrico, que é um elemento que é isolante elétrico,
um corpo eletrizado, verifica-se no dielétrico a polarização, correto? Então, dando continuidade, a gente vai seguindo aqui e vai fazer as atividades, certo? Começando aqui pela atividade 9. A atividade 9 ele fala o seguinte: verifica-se, né, uma barra eletrizada negativamente, está aqui a barra, ó, barra eletrizada negativamente, com excesso de elétrons, é colocada próxima de um dielétrico, AB, está aqui o dielétrico, né, não eletrizado. E que vem a ser o dielétrico, que a gente acabou de falar lá em cima, é um isolante, correto? Como mostra a figura. Na letra A, ele pergunta: haverá movimento de elétrons livres no objeto AB? Então aqui já está a resposta. A resposta é não, certo? Por que não, pessoal? Porque um dielétrico é um isolante, então ele não apresenta elétrons livres. Então aqui já tem uma pegada. Hein? Olha, quando ele fala, haverá movimento de elétrons livres? Não. Por quê? Porque o elemento é um dielétrico. O dielétrico não tem elétrons livres. Daí ele fala agora o seguinte: descreva, certo? Descreva o que se passa, certo, com as moléculas desse dielétrico, certo? Faça um desenho. Então, o que é que vai acontecer no dielétrico ali, pessoal? O dielétrico vai acontecer basicamente o que a gente já mostrou no desenho anterior, certo? Como, só que aqui eu já coloquei no quadro aqui, ó. Como a carga do bastão é negativa, no dielétrico vão ficar aqui desse lado os polos positivos dos dipolos dele. E na extremidade, na outra extremidade vão ficar os polos negativos, correto? Então ele vai ficar polarizado desse jeito, o dielétrico, certo? Então essa aí é a resposta da letra B, certo? O desenho. Daí ele pergunta, então, qual é o sinal da carga elétrica que aparece na extremidade A do isolante e na B? Então a gente já vê aqui, ó, na extremidade A vai ficar o que? A carga positiva, sinal de carga positiva. E na extremidade B vai ficar com carga negativa, porque como o indutor é negativo, vai ser atraído para cá a carga positiva, para a extremidade A, e para a extremidade B vai ser repelida a carga negativa, correto? Então, como ele falou aí, positiva em A e negativa em B. Como se denomina esse fenômeno que ocorre no dielétrico? Então já está aí também a resposta. É a chamada polarização do dielétrico, né? Como a gente explicou ainda há pouco. Na 10ª ele pergunta, suponha agora que o objeto AB do exercício anterior seja um metal. Então agora já é um metal, é um condutor. Considere que a extremidade B desse objeto seja ligada à Terra por meio de um condutor. Então agora vai ligar ao condutor à Terra, certo? Letra A, descreva o movimento das cargas que ocorrerá em virtude dessa ligação. Bem, se eu vou ligar aqui à Terra, os elétrons dessa parte B vão descer pelo condutor, certo? Para a Terra. Porque os elétrons vão ser atraídos pela carga positiva que tem aqui na Terra, correto? Eles vão descer. Então, é isso que vai acontecer. Desfazendo-se a ligação de AB com a Terra e afastando-se o indutor, o objeto metálico ficará eletrizado? Sim, ele perdeu elétrons. Então ele ficou o que como agora? Ele ficou eletrizado. Qual é o sinal da sua carga? Ele vai ficar agora com excesso de carga o quê? Positiva. Se ele perdeu elétrons, ficou eletrizado positivamente, correto? Sim, carga positiva. Então, meus amigos, no próximo vídeo a gente vai continuar vendo agora a lei de Coulomb, correto? Copiem tudo isso que a gente falou no caderno. Fiquem com Deus, saúde a todos aí, um abraço e não deixem de assistir os nossos vídeos e participar do chat, hein, pessoal, para tirar as dúvidas. Fiquem com Deus, um abraço.